Olá, vamos para mais uma aula de exercícios. Aqui a gente vai ver o tema agora de princípios. É um tema bem tranquilo, é um tema bem fácil, mas que é bem recorrente em prova. Geralmente, quando cobra, eles costumam inventar alguma coisinha que não caiu em questões anteriores, ou então eles vão pegar a letra da lei e vão tentar te confundir. O que eu quero que você entenda é que existem dois tipos de princípios aqui. Existem aqueles princípios que estão escritos na Constituição Federal, existem aqueles princípios que estão escritos em outras leis, e existem aqueles princípios que não estão escritos em canto nenhum, mas eles existem. Neto, como é que eu vou identificar um princípio que não está escrito em canto nenhum? Olha, é para isso que as aulas e a leitura é tão importante, tá? Porque a gente vai saber te direcionar para o caminho correto. A gente vai saber te dizer, olha, estuda isso aqui, faz isso, faz aquilo, para facilitar o teu estudo, facilita o teu dia a dia. Então vamos lá, vamos para a primeira questão logo aqui, ó. Na primeira questão, você já vai ver que ele vai falar sobre alguns princípios desses que não estão escritos em canto nenhum, certo? Então vamos lá. Seguinte, ó. Existe, né? São princípios aplicáveis à administração pública. Quais são os princípios que a administração pública tem que seguir? Só você ir na tela. Vamos lá. O primeiro vai estar lá no artigo 37 da Constituição Federal, certo? Do artigo 37 ao artigo 41, ele vai falar só sobre a administração pública. Ele vai falar sobre o servidor, sobre a administração, sobre a forma de gestão, como é que acontece no dia a dia, certo? No expediente ali. Então, do 37 ao 41, se tem no teu edital, estude, porque sempre é cobrado, tá certo? Então vamos lá. No primeiro aqui a gente vai ver os princípios que estão lá expressos, beleza? Eu vou fazer esse apanhado aqui primeiro, por quê? Porque vai facilitar para todas as outras questões. E aí eu não vou precisar repetir, certo? Aí a aula vai fluir. Então é o seguinte, ó. Vamos aqui. Os princípios que estão expressos. Esse é o bizu mais antigo de concurso público da face da Terra. Se você é concurseiro há mais de 6 meses e não conhece esse princípio, esse bizu aqui, você estudou errado o tempo inteiro, beleza? Então o bizu é o LIMP. O que é o LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então esses 5 princípios eles vão reger a administração pública. Eles não têm hierarquia. Então quer dizer que a legalidade não manda na impessoalidade, tá? Então esses princípios eles não têm hierarquia. E entre os expressos, que estão lá escritos, e os implícitos, tem hierarquia? Também não. Então, todos os princípios são aplicados à administração pública. Mas vamos ver que princípios são esses. Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar da legalidade, certo? Ó, legalidade. O que quer dizer a legalidade? Eu vou agir de acordo com a lei, certo? Neto, mas é óbvio, o nome já está dizendo tudo. Sim, mas ele pode tentar confundir em um ponto ou outro, dizendo o seguinte: a legalidade ela só se aplica ao servidor público, certo ou errado? Errado. A legalidade ela se aplica tanto ao servidor como também ao particular. Outro ponto, legalidade se confunde com reserva legal, certo ou errado? Errado. Beleza? A legalidade vamos fazer a teoria dos conjuntos aqui, ó. Puxa bem para cá, ó. Na teoria dos conjuntos, ó, tem aqui, ó. Então é como se eu tivesse aqui a legalidade, certo? Ó, e aqui dentro eu tivesse a reserva legal, certo? Então a reserva legal ela tá dentro da legalidade, mas a legalidade é um pouco mais amplo que a reserva legal, certo? Por quê? Porque a legalidade ela cabe a todos. A legalidade ela é ampla a todo mundo. Já a reserva legal é estrita somente a servidores públicos. Como assim? Um agente público, não só servidores, mas vamos colocar os agentes públicos, melhor dizendo, tá? Então, ó, vamos colocar que eu sou, sei lá, técnico do Seguro Social. Aí eu tô lá na agência do INSS, chega um cara que acabou de ser assaltado e diz assim: cara, eu acabei de ser assaltado. Me roubaram aqui na calçada da frente. Vai lá, pega o bandido. Eu vou olhar para a cara dele e eu vou fazer o quê? Nada.
Por quê? Porque não é a atribuição do técnico do Seguro Social, ou seja, daquela pessoa que trabalha no INSS, está apurando crimes. Não é reservado em lei, por isso que o nome é reserva legal, não é reservado em lei para que ele saia correndo atrás de bandido, certo? Então, legalidade é o quê? É eu seguir aquilo ali que está escrito. Agora, é reservado em lei para mim? Não é. Então, a atribuição do meu cargo é aposentar, analisar benefício, beleza? Ajudar ali na repartição, no dia a dia da repartição. Mas não é estar correndo atrás de bandido, certo? Então, o que eu vou fazer? Nada, porque não está reservado em lei para que eu faça. Entendeu? Então, ó, o princípio da legalidade ele é aplicado a todos, certo? Ele é aplicado a todos. Eu vou seguir a lei. Mas só que o princípio da legalidade ele ainda é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque, ó, se não está escrito que é proibido, então é permitido. Como assim? Eu posso sair de casa 3 horas da manhã, posso, e sair andando no meio da rua? Posso ou não? Posso. No Brasil eu posso. Né? Por quê? Porque não tem nenhuma lei dizendo o seguinte, é proibido sair às 3 horas da manhã, entendeu? Então, tudo que não me é proibido é permitido. Tudo que não está escrito em lei, vedando a minha ação, eu posso fazer. Eu, como particular, eu posso fazer. Não tem um toque de recolher. Se tivesse o toque de recolher, eu não poderia sair. Mas como isso não está escrito em canto nenhum, eu posso sair andando 3 horas da manhã, 4, 5, porque eu tenho o direito de ir e vir a qualquer momento. Entendeu? Então, se tivesse escrito em algum lugar que eu não poderia, aí beleza, eu não poderia. Mas como não tem, eu posso fazer. Eu posso sair matando alguma pessoa? Eu posso sair matando o pessoal? Não, por quê? Porque lá no Código Penal diz que homicídio é crime. Tipifica como crime. Então, se eu tenho uma lei dizendo que é proibido matar, então eu não posso. Mas se não tivesse ali escrito, eu poderia? Se não tivesse escrito no Código Penal dizendo que homicídio é crime, eu poderia causar um homicídio? Poderia sim ou não? Poderia. Por quê? Porque não estava escrito em canto nenhum. Entendeu agora a situação? Então, ó, a legalidade é aplicada a todos, enquanto eu vou até colocar assim, ó, e isso aqui é diferente de reserva legal. Reserva legal. Porque a reserva legal, ela só se aplica a quem? Ao agente público. Neto, é certo dizer ao servidor? Olha, não está errado, mas é um pouquinho mais amplo do que ao servidor. Por quê? Porque o agente público pode ser aquela pessoa, um terceirizado, trabalhando numa agência, por exemplo. Ele é um agente público, certo? Pode ser também um agente honorífico, certo? Por exemplo, um júri, alguém do tribunal do júri, que não é concursado, é alguém do povo. Um mesário nas eleições é um cargo honorífico. Naquele dia da eleição, aquele cara é um agente público, certo? Então, se aplica a ele? Se aplica. Beleza? A reserva legal se aplica a ele? Se aplica. Certo? Então, é só servidor? Não, é um pouquinho mais amplo. Não está errado, mas também não está completamente correto. Tá certo? Vamos seguir aqui, ó. Segundo princípio é o princípio da impessoalidade. Certo? Impessoalidade. Aí, no princípio da impessoalidade, eu tenho 2 conceitos aqui, certo? Deixa eu botar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Tá aqui, ó. Assim, ó. Limpe. Para poder utilizar bem o espaço. Ó, então, no princípio da impessoalidade, eu tenho 2 conceitos. Qual é? O primeiro conceito, vou colocar assim, ó, o primeiro conceito e o segundo conceito. Certo? O primeiro conceito, ele diz o seguinte. Eu vou tratar todos de forma igual, certo? Ó, tratar todos de forma igual. De forma igual, certo? Isso aqui é o primeiro conceito do princípio da impessoalidade. Eu sou lá, estou num banco, eu estou trabalhando ali no Banco do Brasil, Caixa Econômica, certo? Eu estou trabalhando em um desses 2 bancos públicos, Banco do Brasil ou Caixa Econômica.
Aí tem uma fila gigantesca, aí chega meu brother, aí eu cheguei, mano, pode passar, não tem problema não, certo? E aí ele vai por a fila, na frente de todo mundo. Eu tô sendo impessoal? Não, eu tô sendo pessoal, eu estou colocando o meu amigo na frente de todo mundo só pelo fato dele ser meu amigo. Ele não tá gestante, ele não é idoso, ele não é PCD, nada. Simplesmente ele passou porque ele era meu amigo, certo? Então, isso aí é o primeiro conceito. Eu vou tratar todos de forma igual, certo? Claro que admite-se exceções. Quais? Esse que eu acabei de falar. Gestante, lactante, idoso, PCD, beleza? Então, todos esses aí têm uma prioridade na fila. Todo mundo sabe disso, né? Mas, se eu fizer isso em decorrência dele ser meu amigo ou meu familiar, eu tô agindo o quê? Com impessoalidade. Tá bem? Vamos lá. Agora, nós temos o segundo conceito. O segundo conceito é a vedação à autopromoção. Autopromoção. Ou autodivulgação, tá? Pode vir assim também na prova. O que é esse negócio da autopromoção? É eu, como servidor, eu estar dizendo que eu sou foda, eu me divulgar em cima do meu cargo. Neto, mas eu sei que tem vários que fazem isso. Eu sei que tem vários que fazem isso, mas o que está escrito é que eu não posso fazer, beleza? Então eu uso sempre o exemplo do delegado da Cunha, lá de São Paulo. Esse delegado da Cunha, ele começou a gravar as operações dele na favela. Então ele colocava uma câmera e ele ia para as operações. E lá ele chegava, fazia toda a operação. O pior é que a operação era toda certinha, ele fazia tudo no padrão. Mas no final ele sempre falava assim: eu, delegado da Cunha, fiz isso, fiz aquilo e tal. Ou seja, ele tirava a figura de que o Estado de São Paulo deu poderes para que ele fizesse isso e começou a dizer que ele era o foda, que ele era quem fazia isso, que ele era o cara, o foda da parada ali, que ele era que tinha efetuado a prisão. E quem efetuou a prisão não foi ele foi só o mecanismo, o instrumento que o Estado usou para fazer aquela prisão, ou seja, o agente que foi lá. Ele é só isso, ele é o mero gestor da coisa pública. Agora, quando ele tenta se divulgar em cima disso, porque ele abriu um canal, ele colocou esses vídeos lá, certo? Dizendo que era ele e tal, e ele foi ganhando publicidade com isso. Logo mais ele fez uma marca de roupas, aí começou a usar a marca de roupa dele nas operações. E aí começou a dar entrevista em podcast, e vender camisa, e vender roupa. E aí começou a... Entendeu? Então ele se autopromoveu em cima do cargo. Ele pode fazer isso? Não pode, certo? Então, a vedação à autopromoção. Costumo usar o exemplo também de um prefeito, por exemplo, um prefeito que fez uma ponte lá na cidade dele, e aí o nome do prefeito, vamos colocar que o nome do prefeito era Roberval Silva. E aí ele fez a ponte Roberval Silva, ou seja, ele colocou o nome dele na ponte, que ele construiu, certo? Mas ele construiu com dinheiro público. Isso aí, ele está se autopromovendo, sim ou não? Em cima em cima dessa ponte, em cima dessa obra pública? Tá, então é uma vedação à autopromoção. E essa vedação, ela tanto se expande ao agente público, certo? Como também se expande ao partido político dele, certo? Se ele tiver, claro, né? Ao partido político, certo? Então, um cara, por exemplo, vamos colocar que um prefeito ganhou as eleições e aí era o prefeito X, aí o prefeito Y ganhou. Aí esse prefeito Y, quando entrou, vamos colocar que o partido dele era azul, por exemplo. Aí ele pegou, pintou todos os prédios públicos de azul. Aí a farda das crianças, ele colocou tudo de azul, beleza? A farda das crianças lá da escola pública toda azul, certo? Ele tá ou não promovendo a cor do partido ali? Tá. Então isso também é errado, beleza? Então a cor do partido político, ou então tá sempre promovendo o partido político em obras públicas também é errado, beleza? Então
A autopromoção, ela também se expande ao partido político que esse cara está vinculado, se houver, né? Se houver. Porque pode ser que ele não tenha partido, como eu disse. E, nesse caso, o delegado da Cunha era uma autopromoção, mas ele só se promovia. Não tinha partido político nenhum, beleza? Vamos lá. Próximo princípio, princípio da moralidade. Princípio da moralidade. Nesse princípio da moralidade, você entenda que é um princípio que ele tem a ver com os costumes da população, com costumes da sociedade. Exemplo, eu posso chegar bêbado em casa? Posso, não tem problema nenhum chegar bêbado em casa. Mas eu posso chegar bêbado no trabalho? Não posso. Então, ó, cuidado, porque o princípio da moralidade ele tem muito a ver com a imagem que você vai expor diante da administração pública. Então vamos colocar assim, eu fui para, digamos que eu saia com a minha esposa e aí chego no restaurante, um cara tá olhando para ela, certo? Aí um cara tá todo tempo olhando para ela e tal. Eu pego, saco a arma, vou atrás do cara e digo o seguinte: tá ficando doido? Dou 2 tiros para cima. Aí o cara sai correndo e tal. Só que alguém filmou. No outro dia, certo? Aí eu saio me amostrando lá, dizendo que sou servidor público, não sei o que, não sei o que. No outro dia, como é que vai sair no jornal? Como é que tu acha que vai sair no jornal? Vai sair assim, ó: homem puxa arma para outro em restaurante? Ou vai sair assim, ó: guarda municipal saca a arma para matar fulano porque tava olhando por motivo torpe? E aí, como é que vai sair no outro dia? Como é que vai sair no outro dia? Claro que vai sair guarda municipal, saca a arma. Então, cuidado. Por quê? Porque tudo que eu fizer até fora do serviço pode influenciar na imagem da instituição. Se o que eu fizer fora de serviço influenciar negativamente na imagem da instituição, eu posso ser punido por isso, mesmo não estando em serviço. Então, o princípio da moralidade tem a ver com os costumes da sociedade. Não é costumeiro alguém sair puxando a arma para os outros no meio da rua, certo? Então, ó, tem a ver com os costumes, com os costumes éticos da sociedade, beleza? Da sociedade. Pode estar dando carteirada por exemplo, para entrar em festa? Não pode, porque isso influencia no princípio da moralidade. Neto, eu sei que o pessoal faz, eu também sei, mas não pode, entendeu? Por quê? Porque cai nesse princípio aqui. Tem várias coisas do princípio da moralidade que acabam que o pessoal faz na prática, mas na teoria não pode. E é isso que cai na tua prova, beleza? Próximo princípio, princípio da publicidade. Princípio da publicidade. O que é que quer dizer esse princípio? Que os atos, eles, em regra, vão ser públicos. Os atos da administração pública, em regra, até colocar em regra, serão públicos. Beleza? Em regra, serão públicos. E aí, por que eu coloquei aqui em regra? Ó? Deixa eu pegar o marca-texto aqui, ó. Por que eu coloquei aqui, ó, em regra? Seguinte, porque tem algumas exceções, certo? Ó, então, por exemplo, se eu quero saber quanto é que o teu cargo ganha, eu vou lá no portal da transparência do teu ente federativo, coloco o nome de algum servidor, ou então o cargo em si, coloco lá e eu vou poder ver o salário de todo mundo, certo? Eu vou poder ver o salário de todo mundo. Quando você assina aquele termo de posse, né? Você assina o termo de posse que você leu, todo o termo de posse lá, leu foi porra que tu leu. Vai ler porra que tu vai ler. Certeza. No dia que tu for assinar o termo de posse lá, a pessoa vai falar: assina aqui, tu vai lá assinar sem nem ler nada. Claro, é a posse, mano. É a posse. Então, a posse ninguém lê, não, a gente só assina. Então, ó, quando isso acontecer, certo? Você vai estar assinando dizendo que eu estou abrindo mão da minha intimidade, certo? De algumas coisas da minha intimidade, não tudo, né? Mas eu estou abrindo mão de algumas coisas da minha intimidade, tipo quanto eu recebo, certo? E aí, o Estado vai poder divulgar isso amplamente,
Tá? Então, quando você assina aquilo ali, você está dando permissão para que o Estado ele se envolva na sua vida, entre aspas, tá certo? Então, vamos lá. Os atos eles serão públicos, em regra, serão públicos, beleza? Só que existem algumas exceções. Quando houver, né, para causas de segurança do ente federativo, certo? Ó, do ente federativo. Quando tiver negócio de segurança do ente federativo, certo? E aí eu não preciso divulgar. Exemplo, o governador de determinado estado vai sair do ponto A até o ponto B, certo? Então ele vai precisar seguir uma rota. Concorda comigo? Ó? Vai precisar seguir uma rota. Eu tenho que divulgar que rota é essa que a polícia vai fazer para levar o governador do ponto A para o ponto B? Não. Por quê? Porque se eu divulgar, alguém pode estar esperando o governador bem aqui para tentar matar ele. Beleza? Então, nesse caso aqui, é um caso que eu não preciso divulgar, porque faz parte da segurança daquele ente. Beleza? E outro quando for para a intimidade das partes. Como assim, Neto? Intimidade das partes. Então, vamos colocar que um servidor público, ele foi aposentado porque ele tinha HIV. Quando eu for publicar isso lá no Diário Oficial, eu preciso mesmo colocar a causa de por que ele está sendo aposentado? Eu não posso simplesmente dizer, olha, eu estou aposentando o servidor tal e pronto, por incapacidade só. Não posso? Posso, por quê? Porque eu dizer que ele tem HIV já pode cair na intimidade dele. Então não precisa divulgar isso de uma forma tão específica. Eu posso simplesmente dizer, olha, o servidor tal está sendo aposentado por incapacidade. Que incapacidade é essa? Não te interessa. Não te interessa. Só interessa ao servidor, beleza? Porque isso tem a ver com a intimidade dele. Tranquilo? Então isso aí é a exceção, tá? Vamos lá. Princípio da eficiência. Princípio da eficiência é o último princípio que foi publicado aqui. Mas ele, quando eu digo que ele é o último princípio, é porque ele realmente é o último, certo? Ó, porque ele só foi colocado lá na Constituição 10 anos depois, em 1998, com a Emenda Constitucional número 20, certo? Ó, então ele veio com a Emenda Constitucional número 20, certo? E aí, que foi a reforma administrativa. Em 1998, esse princípio ele quer dizer que o servidor ele tem que ser econômico, ele tem a ver com economia. Ó, servidor deve ser econômico. Beleza? Tem a ver com economicidade. Certo? Deixa eu ver se eu estou na frente aqui, se a câmera está na frente. Tá na frente. Deixa eu sair daqui. Ó, então, ó, o servidor ele deve ser econômico. Certo? Então eu costumo dar esse exemplo aqui, ó. Digamos que 2 policiais estão lá subindo o morro, tem 5 bandidos atirando nele. 5. Tem lá 5 bandidos atirando nele. 5. Aí o primeiro policial vai lá, tá os 2 de fuzil. Aí o policial, deu 20 tiros. 20 tiros, matou um bandido. Ficou 4 ainda. Beleza? O segundo policial deu um tiro só, e acertou um negócio lá que explodiu e matou os outros 4. Opa! Um cara gastou 20 munições para matar um bandido. Alcançou o objetivo. Alcançou, beleza. Mas ele gastou 20 munições. O outro gastou 1 munição e matou 4. Alcançou o objetivo também. Beleza? A pergunta é, quem é que foi mais econômico? O policial A ou o policial B? Qual que foi mais econômico? O primeiro policial ou o segundo policial? O segundo policial, porque com um tiro ele matou 4. Beleza? Então tem a ver com economia. Tranquilo? Então, aquele agente público que fizer mais usando o mínimo de recursos possíveis vai ser mais eficiente. Tá certo? Então, quanto mais econômico você for para a administração, mais eficiente você vai ser. Esse é o conceito de eficiência, tá certo? Então, o que é a eficiência? É você fazer mais usando o mínimo de recursos possíveis. Tranquilo? Então, esse foi o último princípio. Agora, como é que a prova pode dificultar para ti? Já vi uma questão da IDECAN. Colocando isso aqui, ó. O princípio da eficiência
foi colocado pelo o poder constituinte originário, certo? Perguntou isso. Se o princípio da eficiência foi colocado pelo poder constituinte originário. Estava certo ou errado esse item? Estava errado, porque não foi colocado pelo poder constituinte originário. Só veio em 1998, foi o último a ser colocado, 10 anos depois. Então, quando a Constituição foi criada, em 88, aí sim foi o poder constituinte originário. Todos os outros decorrentes daquele dia em diante foi o poder constituinte o quê? Derivado. Então, pode colocar aí. Foi criado pelo poder constituinte derivado. Poder constituinte derivado. Beleza? Isso aqui veio já como uma questão da banca aí, Deccan. E outra, Sebrasp vive perguntando também, só não com esse termo, beleza? Vem perguntando se foi colocado depois, veio colocando qual foi o ano que foi colocado, beleza? Então, sempre vem, mas não com esse termo. Mas guarda aí também, anota aí no teu caderno também, você que está estudando para uma banca Sebrasp, beleza? Então, vamos lá. Vamos agora, ó, já que a gente deu esse apanhado aqui, agora o que é que eu quero que você entenda, ó? Que esses princípios eles estão expressos, beleza? Só que nós temos outros princípios que eles estão o quê? Implícitos, certo? Ó, eles têm outros princípios que estão implícitos, eles não estão escritos, certo? Quais são? Aí depende, porque alguns escritores, princípios implícitos, alguns escritores gostam de inventar coisa, certo? Ó, mas vamos colocar os que caem em prova. Tá certo? Vamos colocar aqui os que caem em prova. Ó. Primeiro, princípio da supremacia do interesse público. Beleza? Princípio da supremacia do interesse público. Princípio da motivação. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Princípio da autotutela. Princípio da continuidade. Princípio da continuidade. Continuidade dos serviços públicos. Beleza? Então vamos lá. Seguinte. Princípio da supremacia do interesse público. O que esse princípio quer dizer? Bom, esse princípio, ele fala o seguinte: o Estado está acima do particular. Está acima do particular. Se ele visa o interesse da coletividade, dá a entender que a coletividade, o interesse, certo? Eu vou colocar assim, ó. O interesse da coletividade está acima do seu interesse, do interesse particular. Beleza? Então, ó, o interesse da coletividade, ele está acima do seu, do particular. Então, por exemplo, se eu sou o prefeito e eu falo o seguinte, ó, se a gente derrubar aquela rua ali, aquela casa ali, a gente passa uma rua lá e aí melhora o trânsito em, sei lá, 30 minutos. Eita, muito tempo, beleza? A gente vai melhorar o trânsito em 30 minutos.
Ou seja, todo mundo vai se beneficiar se aquela casa for derrubada. E aí eu chego para você e digo o seguinte, ó, a gente vai precisar da tua casa. Tu pode escolher se tu vai sair ou não. Tu pode escolher? Não. Certo? Tu vai ter que sair, porque o interesse de todos está acima do seu. Ah, mas o meu direito à propriedade. Tudo bem, você vai ser remunerado por isso. Você vai ter uma indenização, essa indenização ela tem que ser prévia, justa e em dinheiro, certo? Mas você vai ter que sair. A gente só vai acertar um valor para sua desapropriação, mas que você vai sair, eu tenho certeza disso. Beleza? Então, ó, exemplo, desapropriação. Desapropriação. Beleza? A desapropriação é um exemplo da supremacia do interesse público, porque eu posso tirar você a qualquer momento da casa. Tranquilo? Então, esse é o princípio da supremacia do interesse público. O Estado ele está acima do particular. O interesse da coletividade está acima do seu. Beleza? Vamos lá. Próximo princípio, princípio da motivação. O que quer dizer esse princípio aqui da motivação? Ele costuma cair menos, tá? Mas o princípio da motivação, ele diz o seguinte, ó, que é a exposição clara dos motivos. Beleza? E aqui eu entro na teoria dos motivos determinantes. Quando eu tenho essa teoria, você vai ver lá na frente, na aula de atos administrativos, e aí eu coloco melhor que eu preciso motivar. Se eu precisar motivar determinado ato administrativo, esse ato ele tem que ser real, ele tem que ser verdadeiro. Então, o princípio da motivação nada mais é do que eu escrever isso em algum canto. Eu posso simplesmente dizer, olha, você está suspenso. Posso? Não. Eu tenho que dar essa suspensão por escrito e essa suspensão ao servidor tem que dizer qual é o motivo que ele está sendo suspenso. Qual é o motivo que ele está sendo, como diz os documentos públicos, arrolado, certo? Então tem que dizer por que ele está sendo punido, tranquilo? Por que aquela punição está sendo dada? Vamos colocar, o cara faltou 5 dias injustificadamente. Eu disse, olha, já que ele faltou 5 dias injustificadamente, vamos suspender mais 5. Pronto, acabou. Agora sem remuneração. Pronto. Então foram 10 dias que ele passou em casa sem remuneração, tá certo? Porque ele está o quê? Suspenso. Ele está suspenso em decorrência de quê? De 5 dias que ele faltou. Eu posso simplesmente dizer, ei, já que tu passou 5 dias em casa, passa lá mais 5. Verbalmente, pode? Não pode. Tem que ser por escrito. Tem que ser por escrito, certo? Essa é a motivação. Tranquilo? É a exposição clara dos motivos que levaram àquele fato. Vamos lá. O que é o princípio da razoabilidade e proporcionalidade? Então aqui eu vou ser, o nome já está dizendo, né? Eu vou ser o quê? Razoável na minha atuação. Tranquilo? Então, quando eu falo que eu vou ser razoável, quer dizer, por exemplo, ó, o policial foi lá, algemou o cara tá tranquilo ali, certo? Não tá reagindo, não tá xingando ninguém, simplesmente ele se entregou. O policial pode olhar pra cara dele e falar assim, ei, mano, tu é feio, ó, pegar uma tonfa daquela e tacar na cara dele, só porque o cara é feio? Não pode. Isso não é razoável, o cara tá algemado, certo? E outra coisa, se o cara tiver algemado, o cara tá algemado e ele tá esculhambando tua mãe, não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Certo? Se o cara tá algemado, uma coisa que eu aprendi no curso de formação, não se apaixone pela ocorrência. Não se apaixone pela ocorrência. Se o cara tá algemado, xingando a tua mãe, se debatendo todinho, mas tá algemado. Tá de boa ali. Não tá tentando fugir, só tá falando merda. Mas entra no ouvido e sai no outro. Porque se tu fizer alguma coisa, se tu bater nele, tu vai estar sendo desproporcional, ou então está fugindo da razoabilidade, e aí o que é que vai acontecer? Essa prisão pode ser ilegal, certo? Se for uma prisão ilegal, o cara vai sair no outro dia e tu ainda vai ser punido, certo? Então leva, conduz e acabou, certo? Conduz e acabou, tá certo? Então seja razoável e proporcional na sua atuação. Indisponibilidade do interesse público. Vamos colocar que um cara chegou para a mulher dele e falou assim, ligou para ela, né, e falou, amor,
se arruma, que mais tarde a gente vai para um restaurante e tal, e eu vou de carrão. Eu vou de carrão, arranjei um carro aqui e tal, pra gente ir. Aí quando chega lá pra buscar a mulher em casa, aí o cara chega lá de viatura. Foi dar rolê com a mulher dele de viatura. Ele tá usando a viatura como se fosse um bem próprio dele. É certo isso? Não é, certo? Por quê? Porque a indisponibilidade do interesse público diz o seguinte: o servidor é mero gestor da coisa pública, ele não é o dono. Então ele não pode usar como se fosse dele. Ele não pode usar o bem público em interesse particular. E aí eu vou te dar um exemplo que um servidor da Agência Municipal de Trânsito daqui de Fortaleza, todos os dias ele ia deixar a filha dele na escola com a moto da MC, que é a agência de trânsito daqui. Todo dia ele ia deixar a filha na escola com a moto da instituição. A pergunta é, um dia filmaram, e agora? Ele caiu em quê? Ele caiu num ato de improbidade chamado enriquecimento ilícito, porque ele estava deixando de gastar a gasolina dele para gastar a gasolina da instituição. E logo mais caiu também no princípio da indisponibilidade do interesse público, porque ele estava usando a moto como se fosse dele, e não é dele. Ele é o mero gestor, ele tá ali para gerir a coisa, ele não tá ali para ser dono, para usar do jeito que ele quer, beleza? Então, a indisponibilidade do interesse público diz o seguinte: o servidor é gestor da coisa pública. Ou res pública, tá? Res vem de coisa também. É a mesma coisa. Vamos lá. É a mesma res. Da coisa pública. Beleza? Aí, ó, vou até colocar aqui de vermelho, ó. Não é dono. Não usa do jeito que quer. Beleza? Então, ó, ele não é o dono, ele não usa do jeito que ele quer. Tranquilo? Ele é o mero gestor da coisa pública. Tranquilão? Beleza? Fui claro? Vamos seguir. Autotutela. O que quer dizer o princípio da autotutela? O princípio da autotutela, ele diz o seguinte: a administração pública poderá rever os seus próprios atos, de ofício ou a pedido. Então, a autotutela nada mais é do que o poder de rever seus próprios atos. Seus próprios atos. Vamos colocar que eu neguei a aposentadoria de alguém. Alguém chegou lá, sou técnico de seguro social, neguei a aposentadoria da pessoa. E aí, com 2 dias, mais ou menos, eu pensei, não, eu acho que aquela pessoa tinha direito à aposentadoria. Deixa eu ver o caso aqui de novo. Aí fui lá, observar o caso e tal. Dei uma lida naquele caso e eu vi, pô, errei. Então eu vou conceder a aposentadoria. Fui lá, concedi a aposentadoria, liguei para a pessoa, ó, aquele ato lá que eu dei negando a tua aposentadoria, pode desconsiderar, beleza? Porque eu estou aqui revendo o ato. E aí, segundo o princípio da autotutela, esse ato ele vai ser validado agora, certo? Então, o que é autotutela? É só o poder de rever seus próprios atos. Tranquilo? Pode ser de ofício, certo? De ofício. Ou a pedido. Certo? O que é de ofício? De ofício é automaticamente, certo? O próprio servidor pode ir lá e olhar. E o que é a pedido? A pedido é quando alguém chega e fala assim, ó, ei, cara, eu acho que eu tenho direito sim a me aposentar. Por favor, dá uma olhada de novo. Revê aí teu caso, por favor. Certo? Então, ó, a pedido é quando eu tenho um pedido, uma solicitação. Beleza? Quando é solicitado. A revisão. Solicitada a revisão. Tranquilo? Vamos lá. Continuidade dos serviços públicos. O que quer dizer isso? O serviço não pode parar. Não pode parar.
Beleza? Se o serviço não pode parar, filhote, então presta atenção. Se o serviço ele não pode parar, então se eu tenho um orçamento, por exemplo, ó, por exemplo, eu tenho o PPA. Opa, vou colocar assim, ó, PPA, certo? O PPA é o Plano Plurianual. Não precisa você decorar isso agora. Eu só quero que você entenda como é, tá certo? Vamos aqui. E nem vai precisar decorar para o direito administrativo, não. Só se cair a disciplina de AFO, que é a Administração Financeira Orçamentária, no teu edital. Se não cair, nem precisa decorar. Só quero que você entenda como é que funciona aqui, tá certo? Vamos aqui, ó. E é bem simples o funcionamento. Vamos lá. Ó, o PPA, ele tem um prazo de 4 anos. Certo? Ele tem um prazo de 4 anos. Certo? Só que esses 4 anos, ele é não coincidente com o mandato da pessoa. Se ele é não coincidente com o mandato do Poder Executivo, o que é que eu quero dizer? Olha só. Digamos que eu tenha... Hoje o presidente é o Lula. Não é isso? Ó? Hoje o presidente é o Lula. Certo? Aí o Lula ele fez um plano para 4 anos. Para 4 anos. Certo? Ó, 1, 2, 3, 4. Beleza? Ele fez um plano para 4 anos. Só que aí, alguém da oposição ganhou a outra eleição. Ou seja, o Lula não se reelegeu. Entrou alguém da oposição. Vamos colocar que o nome desse cara é João, certo? Então, aqui eu tenho o Lula e aqui eu tenho o João. Certo? Então, ó, o que vai acontecer? O João ele vai fazer o PPA dele também para 4 anos. 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, ó, tu concorda comigo que esse período aqui, ó, esse período do primeiro ano aqui, ó, ele está sendo coincidente com o mandato do outro, não é com o mandato dele. Então, Lula fez 4 anos de PPA. Fez 4 anos de orçamento. Mas tu concorda comigo que o último ano dele pode ser que ele nem execute? Que quem execute seja o outro? Então, ó, cuidado. Por quê, ó? Veja que aqui, ó, eu tenho o quarto ano. Pode ser que o Lula, se ele não se reeleger, ele nem entre, ele nem comece a fazer. E aí esse João aqui, ó, ele vai ser obrigado no primeiro ano a seguir o quê? A seguir o PPA do Lula. Ele vai ter que seguir o PPA do seu opositor. Mas, Neto, se ele vai seguir o orçamento do opositor, para que ele vai fazer o dele? Porque aí ele vai começar a executar nos próximos anos. Somente, apenas nos próximos anos, ó. Tá aqui, ó. Então ele começa, ó, do segundo em diante é o do João, certo? Ó. E tu concorda comigo que são 4 anos? Aqui eu tenho 3, ó. 1, 2, 3. Beleza? Então, ele vai fazer também o orçamento para o primeiro ano do próximo mandante. Ou seja, o outro mandante, ele também vai ter que estar amarrado aonde? No PPA do outro. E isso é garantido por quê? Para que haja continuidade dos serviços públicos aqui nesse ano, ó. Certo? Ó. Então, nesse ano aqui, se não tivesse isso aqui, se isso aqui não existisse, o que era que o prefeito ou o presidente iria fazer? O que ele iria fazer? Ele iria pegar tudo do orçamento que estava previsto do quarto ano do presidente anterior e ia dizer o seguinte: não, vou fazer isso não, é do outro. Eu não vou fazer isso não, é do outro. Então o que eu vou fazer? Vou jogar tudo fora e vou começar tudo de novo. Para que isso não aconteça, para que não haja isso, eu tenho a continuidade dos serviços públicos. Eu tenho um PPA dizendo, ó, não vai ser coincidente com o mandato. O prefeito ou o presidente ou governador que começar nesse ano vai ter que seguir o orçamento do cara anterior. Certo? E aí vai ter uma continuidade nos serviços públicos, para que não haja uma descontinuidade, para que não haja uma paralisação. Então vamos colocar, por exemplo, ó, o Lula está fazendo um hospital. Vamos colocar aqui, ó, ele está fazendo um hospital. Aí o hospital já está aqui com 90%, fazer o chão aqui para não reprovar no psicotécnico, né? Ó. Então, ó, o Lula está fazendo esse hospital e já está com 80% de conclusão. 80% de conclusão. Aí entra o João, aí fala o seguinte: não,
para não dar o crédito pro Lula, vamos fazer o seguinte, derruba esse hospital, que já está com 80% de conclusão, certo? E aí, o que vai fazer? Aquele dinheiro que foi investido, se eu derrubasse, e agora? Iria perder aquele dinheiro, certo? Ó, então, para que não haja isso aqui, ele é obrigado, João, é obrigado a o quê? A concluir os 20% que faltam. É obrigado. Por quê? Porque está no orçamento. Entendeu? Então ele é obrigado a fazer esses 20% que faltam. Neto, mas na prática, esquece a prática. Esquece, pelo amor de Deus, a prática. Aqui é a teoria, tá certo? Esqueça a prática nesse momento. Vamos lá. Então, ó, vamos aqui, ó, fazer as questões aqui para ver, né? Já que a gente deu todo esse aprofundamento aqui, né? E demorou 45 minutos, vamos lá agora fazer as questões. E você vai ver que as questões vão ser muito fáceis. Muito fáceis. Por quê? Porque você acabou de ver a teoria. Agora você vai ver a prática. Vamos lá. Vamos para a primeira questão aqui, ó. São princípios aplicáveis à administração pública. Deixa eu pegar o vermelho. São princípios aplicáveis à administração pública. Motivação, é ou não? É implícito. É implícito, mas está aplicado à administração pública. E eu disse que todos os princípios se encaixam e que eles não têm hierarquia. Proporcionalidade, está aplicada à administração pública? Sim, é um princípio implícito. Né? É um princípio implícito, certo? Então, está aplicado também. 3. Razoabilidade. É aplicado? Sim, é aplicado. É um princípio implícito. E continuação dos serviços públicos, ou continuidade dos serviços públicos. Também é um princípio que está implícito. Então, todas as alternativas estão corretas. Item é o nosso gabarito. Beleza? Vamos lá. 2. Dentre os princípios administrativos, aquele que diz respeito à certeza de que os fatos são verdadeiros, praticados de acordo com as normas legais, até prova em contrário. É o princípio da... aqui nós temos, né, um princípio dos atos administrativos, que é a presunção, certo? Que a presunção, ela tanto pode ser uma presunção de veracidade, é bem fácil isso aqui, veracidade, como também de legalidade. Legalidade. Tranquilo? Então, a veracidade quer dizer o quê? Que todos os atos praticados pelo agente são o quê? Verdadeiros. Certo? Opa, acabei pegando, foi o marca-texto. Que todos os atos são o quê? Verdadeiros. Verdadeiros. Opa, verdadeiros. E a legalidade quer dizer que todos os atos são o quê? Legais. Só que pode ser que o agente público esteja praticando um ato que não seja verdade e que não seja dentro da legalidade. A pergunta é, se ele estiver praticando um ato desse jeito, como é que você vai saber? Aí é que tá. Vamos aqui. Todos os atos são considerados verdadeiros. Beleza. Mas você pode provar que o agente público está errado? Você pode provar isso? Pode, certo? Então, se o agente público estiver fazendo alguma coisa que você saiba que não acontece daquele jeito, você pode dizer, ei, eu sei que não acontece desse jeito. Eu estudei lá com o Neto, né, com o professor Neto, e o professor Neto disse que não era desse jeito aí, é desse outro jeito que eu estou falando aqui, certo? Ou seja, você fez o ônus da prova, certo? Então, cabe o ônus da prova, certo? Então, isso é uma prova em contrário, tranquilo? Então, isso aí é você provar que o agente está errado, certo? Chamado também de ônus da prova, certo? É quando você prova que o cara está errado. Tranquilo? É o ônus da prova. Então, presunção de veracidade quer dizer que todos os atos são verdadeiros, presunção de legalidade quer dizer que todos os atos são legais. E aqui ele pergunta sobre atos verdadeiros. Então, é a presunção de veracidade. Beleza? Então, da presunção de legitimidade, presunção de legitimidade, certo? A legitimidade é isso aqui tudo, legitimidade. A legitimidade tanto pode dizer que é verdade ou legal, certo? Então o item A é o nosso gabarito, tá certo? Vamos ver o erro dos outros, Continuidade de serviço público, eu já disse para você que o serviço não pode parar. Do contraditório e ampla defesa, isso quer dizer que por mais que o ato, né, por mais que a pessoa vá ser julgada, ela tem direito a se defender, beleza? Então o princípio do contraditório e da ampla defesa quer dizer isso.
supremacia do interesse público, certo? Sobre o interesse privado, ele diz que o Estado ele está acima do particular, portanto, não é o nosso gabarito. Nosso gabarito é o item A, beleza? Vamos lá, próxima questão. Um administrador do IPEA apresentou o projeto de pesquisa para aperfeiçoar a prestação de serviço público. No início do seu trabalho, foi confrontado com a existência de princípios aplicáveis à administração pública, muito com base constitucional. Ao aprofundar os seus estudos, foi direcionado para a constatação de existência do procedimento de avaliação periódica de desempenho, prevista no texto constitucional, certo? Então, essa avaliação periódica de desempenho, ela tem a ver com o quê? Vamos lá. A avaliação periódica de desempenho. Ela tem a ver com comunicação? Não. Ela tem a ver com publicidade? Tem alguma coisa dizendo que vai ser público isso? Que vai ser publicado isso? Tem? Também não. Certo? Então, não tem nada a ver. Moralidade tem alguma coisa a ver com desempenho? Também não, certo? Moralidade tem a ver com costumes éticos da sociedade, tá? Veracidade tem alguma coisa a ver com desempenho? Também não. O único que sobra aqui é o princípio da eficiência, item E é o nosso gabarito, beleza? Item E é o nosso gabarito. Por quê? Porque o princípio da eficiência, ele vai dizer que eu tenho que ser o quê? Que eu tenho que ser econômico, que eu tenho que ser ágil na minha prestação de serviço. Então, tudo isso é desempenho. Eu ser econômico, eu ser ágil, eu melhorar o meu desempenho, certo? Então, tudo isso é a avaliação periódica de desempenho. Então, a avaliação periódica de desempenho prevista na Constituição, ela é decorrente do princípio da eficiência. Tranquilo? Então, item E é o nosso gabarito. Vamos lá, próxima questão. Questão 4. Uma Câmara Municipal dá publicidade aos seus trabalhos com intuito educativo, informativo ou de orientação social, sem caracterizar a promoção pessoal de quaisquer agente público. Beleza? Observando princípios constitucionais explícitos, tais como, quais são os explícitos? Tá aqui, ó. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Esses aqui são os princípios que estão explícitos, né? Expressos ou explícitos. É a mesma coisa. Beleza? Implícitos, explícitos, impressos. Tranquilo? Vamos aqui. Tais como, vamos lá. A legalidade, impessoalidade e moralidade. Beleza. E todos esses aqui estão explícitos? Estão lá escritos? Sim ou não? Legalidade, impessoalidade, moralidade. Para mim já é o gabarito. Vamos ver o resto. Legalidade é implícito ou expresso? E aí? Ele é explícito ou implícito? Ele é o quê? Ele é explícito, beleza? Ele tá lá escrito, não tá não? Publicidade, tá escrito ou não tá? Tá também. Só que a autotutela, ele é implícito. Logo, não podemos marcar. Impessoalidade, sim. Motivação é implícito, beleza? E a proporcionalidade também é implícito, logo não podemos marcar. Moralidade, sim. Razoabilidade, implícito. Boa-fé, implícito, beleza? Princípio da boa-fé diz que você tem que agir de maneira cordial com o seu administrado, com aquele particular. Beleza? Então você tem que tratar a pessoa de uma forma com cortesia. Princípio da boa-fé. Beleza? Supremacia do interesse público. Isso aqui é implícito, então já não podemos marcar. Proporcionalidade, implícito. Indisponibilidade de interesse público, implícito. Então ficamos realmente com o item A. Certo? Questão 4, item A. Tranquilo? Próxima questão. Questão 5. Com base em Meirelles, 2018, assinale alternativas que seguem relacionadas com a administração pública, aos poderes e aos atos administrativos. Assinale V para as verdadeiras e F se falsas. Vamos lá. Item 1 aqui, ó. Os princípios básicos da administração pública que estão expressamente previstos no artigo 37 da Constituição vigente são os princípios da legalidade, moralidade, ampla defesa e do contraditório. Certo ou errado? Errado.
porque ele pediu só os previstos lá expressamente, beleza? Então, quais são os previstos expressamente? É o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, está errado, já começa com o F aqui. Se já começa com o F aqui, eu já posso eliminar o item A, o item B e o item C. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria só entre o item D e o item E. Se eu tivesse que chutar, beleza? Se eu tivesse que chutar, eu ia só no item D e no item E. Ou seja, eu tinha 20% de chance de acertar. Agora eu tenho 50%. Vamos lá. Segundo item. Entre os poderes administrativos inerentes à administração, todas as entidades estatais, União, Estados, Distrito Federal e municípios, estão os poderes regulamentar e o de polícia. Não é questão de princípios, mas está correto também, certo? Então, todos os agentes, todos os entes federativos, tanto da direta como da indireta, certo? Podem ter poder de polícia. Podem ter poder de polícia, certo? Então, regulamentar e o de polícia pode existir. Agora ele perguntou só o das entidades estatais, União, Estado, Distrito Federal e municípios, certo? Então esse sim tem poder regulamentar e de polícia? Tem. Quem é que não tem poder regulamentar e de polícia? Fundação Pública de Direito Privado não tem, beleza? Mas aí já é coisa da estrutura da administração pública. A gente ainda está no tópico de princípios, beleza? Quando a gente chega lá, você vai ver que todos esses da administração pública se subordinam ao direito administrativo aqui, a todos os princípios do direito administrativo. Mas a gente ainda não chegou lá na estruturação, tá? Então só entenda que toda a administração pública, seja ela direta ou indireta, seja ela um particular em colaboração, todos esses têm que se subordinar a todos os princípios da administração pública, beleza? Então, o item aqui está verdadeiro. Então, a gente já pode excluir também o item E, beleza? Então, gabarito de estar no item D, sem nem eu ver as outras. Sem nem eu ver as outras. Mas vamos, claro, ver as outras, né? Para poder explicar. Vamos lá. Entre os atributos do ato administrativo estão a competência e o motivo, beleza? Entre os atributos dos atos administrativos estão a competência e o motivo. Competência e motivo é elemento do ato, não é atributo, beleza? São elementos dos atos, não são atributos. Quais são os elementos dos atos? Vou colocar aqui, elementos dos atos administrativos. Quais são os elementos dos atos administrativos? Nós temos o co, fi, fo, mo, ob. Beleza? Então, o que quer dizer isso? Lá na aula de atos a gente vai ver melhor, beleza? O que quer dizer isso? Competência, finalidade, temos a forma, o motivo e o objeto. Beleza? Então, todos esses aqui são elementos dos atos. E quais são? E quais são os atributos dos atos? Quais são os atributos dos atos? Beleza? Quais são os atributos dos atos? Aí você vai decorar assim, É o PAT. Beleza? É o PAT. O que é o PAT? Presunção de legitimidade. E essa presunção de legitimidade, ela se divide em legalidade e veracidade. Beleza? Todos os atos praticados pelo agente serão, em regra, legais e serão, em regra, verdadeiros. Nós temos o princípio da autoexecutoriedade como atributo. O que é autoexecutoriedade? Autoexecutoriedade é eu poder agir sem uma prévia anuência do poder judiciário, certo? Então, eu posso agir, por exemplo, eu tô numa viatura e aí vai passando um cara ali que eu vejo que aquele cara ali, ele pode estar com alguma coisa errada, uma arma, uma droga e tal. Eu preciso ligar para o juiz e falar assim, faz um mandado aí para eu poder fazer uma busca pessoal no cara aqui.
Preciso fazer isso? Não. Eu vou lá, desço da viatura, mão na cabeça, certo? Simples. Aponto a arma, engajado nele mesmo, certo? Pode apontar a arma? Pode. Até que aquilo ali tudo seja visto, eu posso apontar a arma para uma pessoa. Não tem problema. Se eu estou abordando a pessoa aqui, eu posso engajar a arma nela, certo? Aí quando eu vejo que a pessoa não tem nada, que eu estou revistando ali, ela não tem nada, já foi revistada e tal, aí sim eu posso, né, retrair um pouco. Mas até então, que eu não sei se ela tem arma ou não, a arma é aqui, ó, na cara dela, beleza? Então, pode chegar e dizer assim, bota a mão na cabeça. Pode, sem problema nenhum, beleza? Então, outra coisa, outro atributo é a tipicidade. Tipicidade. O que é a tipicidade? Tipicidade tem a ver com o uso, com o que é ou não tipificado em lei. O que está ou não deixando eu fazer aquele ato. Deixando ou não eu praticar aquela atuação, fazer aquela atuação. Beleza? Então, para eu abordar alguém, certo? Eu preciso de uma lei que diga, olha, o guarda municipal pode abordar, fazer a busca pessoal. Eu tenho que ter, porque se não tivesse, eu não poderia fazer. Beleza? Então, lembra, princípio da reserva legal, lembra? O agente público só faz o que está escrito. Se não tem escrito, ele fica parado, porque não está reservado em lei para que ele faça. Beleza? Então, ele só faz o que está escrito. Diferente do particular, que pode fazer tudo que a lei não proíba. Tranquilo? Então, a tipicidade quer dizer isso. E nós temos a imperatividade. O que é a imperatividade? A imperatividade é o poder de império, é o poder de força do Estado. O Estado ele vai dar regras que, por mais que você não concorde, você tem que seguir. Então, exemplo, imposto de renda. Quem é que gosta de pagar imposto de renda? Eu acredito que quase ninguém gosta de pagar imposto de renda. Mas você tem que pagar? Tem. E se você não pagar, o Estado pode usar a força. O Estado pode ir lá primeiro com a Receita Federal, né, através de uma cartinha, e dizer, olha, pague, porque você está sonegando, certo? E aí você não continua sem pagar. E agora? Pode ir a Polícia Federal e prender você por sonegação, beleza? Ali é o poder de império do Estado, é o poder de força dele, beleza? Então ali o Estado ele pode obrigar você a fazer alguma coisa por mais que você não concorde. Tranquilo? Então aqui, ó, os atributos estão a competência e o motivo? Não. Aqui é elemento, não é atributo. Beleza? Aqui, ó, competência e motivo é elemento, não é atributo. Tranquilo? Vamos lá, seguimos. Na organização política administrativa brasileira, as entidades se classificam como estatais, autárquicas, fundacionais, empresariais e paraestatais, certo? Certo. A gente vai ver isso melhor lá na aula de estruturação da administração pública. Por enquanto, você entenda que está correto. Realmente, essa é a estrutura da administração. Então, entender é o nosso gabarito. Vamos para a nossa sexta questão. O gestor público deve estar atento a alguns fundamentos que norteiam o bom desempenho de sua atividade no setor público. Os princípios básicos da administração pública estão presentes na Constituição de 1988 e condicionam o padrão que as organizações administrativas devem seguir. Beleza? Com relação aos princípios básicos da administração pública, assinale a alternativa que apresenta o princípio que diz respeito à necessidade de o Estado agir de modo imparcial perante terceiros. Ó, modo imparcial. Já é impessoalidade. Falou de imparcialidade, é impessoalidade, tá? Perante terceiros. Não podendo beneficiar nem causar danos a pessoas específicas, mas sempre buscando chegar à comunidade ou a um grupo amplo de cidadãos. Além disso, vincula-se ao entendimento de que os atos dos funcionários públicos serão sempre imputados ao órgão para que oficiam, de forma que um ato de um agente é, na verdade, um ato do órgão e não do agente. Beleza? Então, aqui, ó, é o princípio da impessoalidade. Portanto, o item D é o nosso gabarito. Beleza? É como eu já falei sobre o princípio da impessoalidade, não vou precisar repetir, né? Vamos lá, 7. Quais são os princípios básicos da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal? Bem simples, bem fácil. Quais são?
Legalidade, certo. Legitimidade, errado, não tá lá. B, legalidade, sim. Impessoalidade, tá lá? Tá escrito. Moralidade, tá lá? Tá escrito? Tá. Publicidade, tá escrito? Tá. E eficiência, tá escrito? Também. Logo, o item B é o nosso gabarito. Vamos lá. Legalidade, tá escrito? Tá. Imparcialidade, tá escrito? Não. Então, D. Legalidade, tá escrito? Sim. Igualdade, tá escrito? Não. Realmente ficamos com o item B de bola. Tranquilo? Vamos lá, próxima questão. Questão 8. Os princípios gerais norteadores da administração pública previstos expressamente no artigo 37 da Constituição são legalidade, sim, impessoalidade, sim, moralidade, sim, publicidade, sim, eficiência, sim, logo o gabarito está correto. Beleza, meu povo? Então é isso, finalizamos a aula de hoje. Voltamos com a nossa aula 3 posteriormente. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela tua presença, fique com Deus e tchau, tchau.